e vereador Igor Sardinha. Eu gostaria que os vereadores pudessem compor aqui a mesa. Eu pedi os inscritos, né, para serem recebidos aí pelo vereador Marcel, que possa conduzi-los à bancada, por favor. O Gabriel Rodrigues, a Sabrina Roberta e o Alexandre Elias. A conduzir até a bancada aí, por favor. Os 3 inscritos estão presentes? A Sabrina está presente também? Ok, obrigado. Os inscritos já se posicionaram? Então, cada inscrito vai ter o tempo regulamentar de 10 minutos para fazer suas exposições. Posteriormente, os vereadores usarão da palavra. Tem ordem de falação aí para vocês? O Gabriel primeiro? Gabriel, Elias e depois Sabrina? Gabriel, Sabrina e Elias. Está muito bem assim. Gabriel, você pode fazer uso da palavra? Você tem 10 minutos. Primeiramente, bom dia. Sou Gabriel Marques, professor de Educação Física do Colégio Botafogo e secretário de Comunicação e Imprensa do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, Núcleo Macaé, gestão 2012-2015. O CEP Macaé faz parte, né, do CEP Rio de Janeiro, que existe desde 1977 na luta em defesa da educação pública e dos profissionais de educação, sendo unificado a partir de 1992, representando os professores, funcionários, auxiliares de serviços escolares, auxiliares de serviços gerais, porteiros, merendeiras, enfim, todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Nossa vinda aqui hoje na Câmara para expor, primeiramente, um histórico da mobilização desse sindicato em defesa da educação pública na capital nacional do petróleo. Em 2011, nós tivemos uma luta na rede municipal que garantiu, inclusive, a reelaboração, né, do novo plano de cargos, carreiras e vencimento no município e a equiparação salarial, já que os profissionais de educação recebiam de maneira diferente dos demais servidores municipais. Então, nós tivemos que realizar, inclusive, 2 paralisações naquele ano para garantir que a prefeitura atendesse a essas demandas da nossa rede. No ano passado, no dia 23 de maio, nós também realizamos uma paralisação, fomos recebidos, então, na ocasião, pelo prefeito Aloysio, assim como no dia 19 de junho. Nesses 2 dias, foram feitas paralisações de 24 horas e aconteceram reuniões de negociação para que a gente avançasse na pauta apresentada desde aquele momento, já que na nossa compreensão há uma série de problemas que envolvem tanto as condições de trabalho quanto as condições salariais dos profissionais de educação na nossa rede municipal. Também nos dias 11 de julho e 30 de agosto, nós tivemos paralisação no ano passado, sendo que no dia 11 de julho, ao final da negociação, o prefeito Aloysio assinou, junto ao sindicato, um termo de compromisso contendo diversas das reivindicações e dos acordos que foram estabelecidos desde a primeira rodada de negociações que aconteceu no dia 23 de maio. Infelizmente, diversos desses itens acordados entre o prefeito e o sindicato não foram acordados. E no dia 30 de agosto, o prefeito convocou um espaço com os profissionais de educação para estabelecer uma nova modalidade de negociação. Modalidade esta que modificou, inclusive, o que havia sido acordado anteriormente. Alguns dos pontos foram ligeiramente modificados para realizar, e o prefeito entendeu aquele momento como a negociação final. Então, desde o dia 11 de julho de 2013 até o dia 21 de maio de 2014, nós ficamos sem uma interlocução direta com a Prefeitura Municipal de Macaé. No início desse ano, tivemos o encontro municipal dos profissionais de educação. Na ocasião, o prefeito Aloysio esteve presente, secretária de Educação Lúcia Tomás também.
e o prefeito se comprometeu a participar da nossa primeira assembleia em fevereiro desse ano para apresentar respostas à nossa pauta de reivindicações. Infelizmente, o prefeito também não esteve presente nessa assembleia, o que ocasionou no dia 26 de fevereiro uma ida da nossa conjunta à prefeitura, onde entregamos um bolo, já que o prefeito não nos recebeu, e protocolamos novo pedido de audiência contendo a nossa pauta de reivindicações. Desde o dia 26 de fevereiro até o dia 21 de maio, o prefeito Aloysio não respondeu a essa solicitação, o que nos forçou a realizar a paralisação de 24 horas no dia 21 de maio. E na ocasião, durante a negociação, todos os itens da nossa pauta de reivindicações foram sumariamente negados e alguns deles apresentados novos prazos que desde o dia 11 de julho de 2013 deveriam ter sido cumpridos e não foram. E no dia 5 de junho nós fizemos também uma segunda paralisação no ano de 2014. Para apresentar isso, esse histórico, porque no dia 5 de junho nós fomos surpreendidos com a elaboração e a publicação do decreto 089/2014, decreto este que se direcionava apenas aos profissionais de educação no que diz respeito à falta, considerando inclusive a paralisação ou a greve como faltas sem justificativa. Em seguida, na semana seguinte, nós tivemos a publicação do decreto 093/2014, que estendia essa questão das faltas a todos os servidores municipais. Logo, nós compreendemos que essa não é uma luta agora apenas dos profissionais de educação, mas de todos os servidores do município de Macaé. Em primeiro lugar, nós também gostaríamos de ressaltar que o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Macaé não defende que ocorram as faltas. O sindicato defende uma educação pública, gratuita e de qualidade, referenciada para a classe trabalhadora, com conhecimento, já que nós servimos aos filhos dessa classe. O que nós achamos um absurdo é que uma falta, no caso supostamente sem justificativa, ocasione a perda de todas as gratificações e impossibilite a progressão no plano de carreira, que foi uma conquista tão grande no ano de 2011. E nós consideramos também, inclusive esta Câmara aprovou na semana retrasada, o requerimento para o Código de Greve, que a greve e as paralisações elas não são faltas sem justificativa, elas são direitos do trabalhador para que a gente avance na negociação. Direitos, inclusive, que, como nós expusemos anteriormente, têm sido negados, já que o prefeito e a secretaria se negaram a receber o sindicato durante tanto tempo, e foi justamente por isso que nós fomos forçados a realizar essas paralisações. E um terceiro item muito importante para a gente é questionar qual tem sido, ou quais têm sido, os maiores motivos de faltas ou da ausência de aulas na rede municipal de Macaé. Nós temos certeza de que esses motivos não envolvem as faltas dos profissionais, mas inclusive, como a gente ficou no início desse ano, diversas disciplinas sem profissionais da educação, porque a gente não tem mais um concurso público vigorando. Ou diversas escolas que tiveram falta d'água, falta de energia, falta de cadeira, falta de espaços adequados para uma prática de educação que seja de qualidade para a população macaense. São inúmeras as escolas sem bibliotecas, sem salas de estudo, sem quadras esportivas para a realização dessas atividades que são tão importantes para o desenvolvimento psíquico, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico das nossas crianças. Enfim, nós temos muitas faltas nas escolas e temos certeza que o que mais prejudica não são as pequenas faltas realizadas por alguns profissionais, como a própria secretária apresentou, sendo que a gente não tem os números da quantidade desses profissionais. Para a gente, a luta principal é por melhores condições de trabalho e pelo fim da violência escolar, um tema que tem atingido e muito, e inclusive ocasionado sim faltas de professores, já que nós estamos envolvidos em diversos problemas de violência, professores que foram agredidos, profissionais da educação que foram ameaçados e diversas questões que no nosso dia a dia, inclusive ao redor de diversas escolas, com tiroteios, com problemas da relação entre a polícia e o tráfico, etc. Então são esses os problemas que afetam muito mais tanto a educação quanto os demais setores. Para a gente, é necessário que a Prefeitura, a Câmara, o Poder Judiciário se debrucem nessas questões para oferecer com dignidade saúde, educação, transporte, moradia, cultura, lazer, trabalho e emprego para os nossos jovens.
porque não é por meio da política de pacificação que o governo estadual tem desempenhado, com armamentos, que a gente vai avançar nas melhorias para a cidade. Então, na nossa compreensão, para que a gente possa avançar nas necessidades do dia a dia da escola, a gente precisa de investimento. E sabemos que uma capital bilionária como Macaé, capital nacional do petróleo, tem condições de oferecer. Nesse momento, nós acompanhamos também um processo de judicialização das lutas, com a Lei Geral da Copa, com o governo do Pezão perseguindo diversos profissionais de educação que aderiram à greve desse ano, com o governo do Eduardo Paes perseguindo também profissionais de educação, e a gente acompanha aqui em Macaé a Prefeitura de Aloísio indo no mesmo caminho, com um decreto para criminalizar os movimentos sociais, para atacar os servidores municipais. Então, nós fazemos um apelo a esta Câmara Municipal para que, amparada pelos ventos das mobilizações de junho e julho que requerem um novo país, revoguem esse decreto. Se não for revogar por inteiro, que garantam a proposta que já foi apresentada aqui de um decreto legislativo que vai barrar o parágrafo 1º do artigo 8º, para que a gente não seja prejudicado com a perda de todas as gratificações da progressão e considerando que a greve e as paralisações são um direito e uma necessidade, já que os problemas que a educação municipal vivencia são inúmeros e apenas com a nossa mobilização e denunciando isso que nós conseguimos avançar tanto em 2011 quanto em 2013 e que faremos isso em 2014. Então, obrigado pela atenção. O CEP Macaé seguirá nessa luta e requer que os vereadores revoguem esse decreto apresentado pela Prefeitura Municipal. Na sequência, quem faz uso da palavra é o professor, a professora Sabrina. Bom dia, vereadores. Bom dia, profissionais da educação que estão acompanhando hoje a audiência aqui na Câmara, a sessão da Câmara. Sou Sabrina Luz, faço parte do Movimento dos Educadores em Luta, da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular com Lutas. Bom, esse ano de 2014, nós, profissionais da educação, iniciamos uma campanha salarial. Claro que a nossa campanha não é só salário, mas principalmente condições de trabalho. Nós vivemos na capital nacional do petróleo, onde a educação deveria ser de qualidade, as escolas deveriam ser padrão, mas infelizmente não é isso que ocorre. Nós vivemos hoje um descaso, são 9.000 crianças de 0 a 3 anos fora da creche, que não possuem vagas. Isso significa que são 9.000 mães que não podem ficar no emprego, não podem conseguir emprego porque tem que cuidar dos seus filhos, porque infelizmente não tem creche na capital nacional do petróleo. As escolas estão abandonadas. O sindicato, o CEP, Sindicato dos Profissionais da Educação, recebe cotidianamente denúncia das escolas que sofrem por todos os tipos, falta de água, não tem merenda, falta de funcionários porque não tem concurso público, uma série de problemas. Nós, profissionais da educação, eu sou professora do Colégio Municipal Elza Ibrahim, na minha escola, inclusive, o cotidiano é não ter água, que é uma questão séria na capital nacional do petróleo, de onde sai 80% do petróleo nacional. Falta água nos bairros de Macaé, principalmente nas nossas escolas. Esse é o principal problema com o qual nós temos que liberar, muitas vezes, os alunos, as crianças, para sua casa, porque não tem condições de trabalhar com banheiros mal cheirosos, não tem como funcionar sem água numa escola. E aqui na capital nacional do petróleo, nós estamos em luta, iniciamos no início do ano, junto à campanha salarial por melhores condições de trabalho. Aqui não é garantido também os nossos direitos, como 1/3 de planejamento dos professores, uma lei federal que o município não cumpre. Os porteiros e a ESG, que tiveram a sua redução de 40 para 30 horas, uma luta que nós tivemos ano passado, até hoje não tem uma lei garantida essa redução, é uma reivindicação dos porteiros e ASGs. Condições de trabalho, concurso público. E, diante da nossa luta, no dia 5, nós tivemos a surpresa, fomos surpreendidos pela ação arbitrária do prefeito Dr. Aloísio e da senhora secretária Lúcia Tomás, com o decreto 89/2014, que decretava que uma falta, o servidor ia perder todas as suas gratificações. O problema é que o nosso salário hoje, o nosso rendimento ao final do mês, grande parte são as gratificações. Uma falta, nós não estamos questionando que seja cortado aquele dia. Nós não estamos questionando. O que nós estamos questionando é cortar
todas as gratificações. Isso gera uma perda de 40% a 60% do rendimento mensal do servidor público. Isso é um absurdo. Quer dizer que uma falta significa que mês que vem eu não vou contar com o meu auxílio alimentação do mês todo. Significa que eu não vou contar com a minha gratificação de regência do mês todo, com a gratificação do local de trabalho do mês todo. Significa, então, que resolveu os problemas do local do meu trabalho, já que nesse mês eu não vou receber a gratificação por local de trabalho. Então, é isso que nós estamos questionando. Estamos questionando por isso ser um ataque ao nosso direito de greve e paralisação. Porque aqui no município não tem o código de greve, então é dado como falta. Isso é um ataque aos lutadores, aos centenas de educadores que foram às ruas reivindicar merenda nas suas escolas, reivindicar concurso público. Então, isso é um ataque à organização. O prefeito doutor Aloísio decretou com o decreto 93, ele amplia esse ataque ao conjunto dos servidores. Então, nós, educadores, fazemos um chamado ao Sindicerve, ao sindicato que se diz representante dos servidores, que se posicione, porque esse é o maior ataque que os servidores de Macaé já sofreram com esse decreto. É importante ressaltar que o problema da falta de um servidor não é tão grave como o que acontece hoje com o problema da nossa escola, que é o problema da falta de água, o problema da merenda, o problema da violência, que paralisa nossas escolas, que ameaça, tem professores, diretores, alunos que estão afastados da escola por causa do problema da violência. O tráfico, sim, fecha as nossas escolas, a violência do tráfico, isso é um problema. E não é a falta do professor, é a falta de professor, porque nós estamos há anos sem concurso público. Não tem professor, os nossos alunos terminam o ano sem ter tido aula de português, sem ter tido aula de matemática, porque não tem. A maioria de nós, professores, temos que fazer o DE, que é a nossa hora extra, para cobrir a vaga daquele aluno, para ele não ficar sem professor. Era com isso que a senhora secretária Lúcia Tomás, secretária de Educação, deveria estar preocupada. Então, nós fazemos um chamado aos vereadores, antes de entrar nesse recesso, votar imediatamente a revogação do decreto 93. Nós temos, sim, que olhar a educação do nosso município. A educação de Macaé tem que ser padrão. O que nós deveríamos estar preocupados era com a melhoria nas nossas escolas, reforma, ampliação da nossa rede, que em Macaé nenhuma criança fique fora da escola ou da creche. Deveríamos estar preocupados, sim, com o concurso público, com a garantia de 1/3 de planejamento para que os professores possam planejar suas aulas. Era com isso que nós deveríamos estar preocupados. E também com a garantia do educador, do servidor, com o código de greve que nós estamos reivindicando, que é nosso direito. Esse ataque do prefeito doutor Aloísio, ele se compara com o ataque que o Pezão e o Eduardo Paes estão fazendo aos educadores em greve. Cerca de 1.000 educadores que estão na greve da rede municipal e da rede estadual estão passando por inquérito, porque o código que deveria estar era o código 61, que é o código de greve, só que as direções estão colocando código de falta. E são cerca de 1.000 educadores que foram nas ruas reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições nas escolas, estão sofrendo inquéritos, estão sendo ameaçados de demissão. Isso é um ataque ao conjunto do movimento, é um ataque à educação. E o doutor Aloísio, com o decreto 93, ele está mostrando que ele está ao mesmo lado do Pezão e do Eduardo Paes, que reprimem o movimento, que reprimem os servidores, inclusive com os inquéritos, recebem as passeatas com gás de pimenta, com repressão, quando na verdade deveriam negociar com os educadores que estão em luta, reivindicando melhores condições de ensino no estado do Rio de Janeiro. É um absurdo, nós estamos convivendo com fechamento de escolas, com exonerações todos os anos, só no estado são 30 exonerações, e os que lutam estão sendo perseguidos. Nós não achamos que isso deve acontecer, nós achamos que o doutor Aloísio tem que revogar e não estar ao lado desses governos que reprimem os movimentos sociais no estado do Rio de Janeiro. E por último, nós queremos fazer um chamado a cada vereador que está aqui. Vamos votar a revogação imediatamente do decreto 93. Mas se algum dos vereadores que estão presentes defender, e infelizmente a maioria está ausente hoje, defender esse decreto, que seja coerente e amplie para o conjunto dos vereadores, do prefeito e dos secretários.
porque nós, muitas vezes, precisamos ter um dia, faltar para ir fazer um exame médico, porque estamos ficando doentes com as condições de trabalho. O sindicato acompanha, por exemplo, a questão das ASGs. Não tem ASG suficiente, elas têm que limpar todas as salas de aula com problemas de hérnia, de coluna, e muitas vezes precisam de uma falta porque não estão se aguentando e não vão ao trabalho. E cadê aqui todos os vereadores que deveriam estar aqui? Apresentaram o atestado? Qual é a justificativa? Cadê o prefeito que não nos recebe? Por que ele não recebe a educação? Então, para ele também que seja ampliado o decreto 93, porque não vem cumprindo com os interesses, por exemplo, não vem atendendo os profissionais da educação. Então, que seja ampliado. Mas, para nós, é necessário que seja revogado imediatamente, para que não seja prejudicado esse servidor ou essa servidora que parou um dia para ir protestar, ou que ficou doente, ou que acompanhou o seu filho ou seu pai doente. Para concluir. Como nós temos o caso, por exemplo, do professor Vitor, do Polivalente, que é filho único, está tendo que acompanhar o seu pai nas sessões de quimioterapia. Está morrendo de câncer. Então, nós vamos dizer para o professor que uma falta, que ele acompanhar o seu pai doente numa quimioterapia, ele vai perder mais da metade do seu salário. É isso que nós estamos dizendo, nós não queremos que isso aconteça. Então, nós fazemos um chamado aos vereadores que estão aqui, ouvindo os servidores, os educadores, para que revogue imediatamente esse decreto que é arbitrário, é ditatorial e não atende à necessidade dos servidores de Macaé. Muito obrigado. Na sequência, o professor Alexandre. Bom dia a todos, bom dia ao plenário, aos educadores que estão aqui em luta, presentes, bom dia aos vereadores presentes. Gostaria de lamentar a ausência dos que não estão aqui, né, já que esse é um momento tão importante e único, somente um dia por mês que isso é permitido, então somente 5 vereadores demonstra talvez o apreço que eles têm à tribuna cidadã. Então quero parabenizar os que estão aqui e lamentar os que não vieram a assistir essa sessão. Bom, primeiro eu queria lembrar o seguinte, esse governo, né, que começou em 2013, se disse governo da mudança, né, e a gente algumas pessoas colocavam esperança no governo de que a mudança fosse para melhor. É importante lembrar que nem toda mudança é feita positivamente, né? Eu queria lembrar aqui 2 exemplos históricos, já que sou professor de História. Meu nome é Alexandre, esqueci de me apresentar, faço parte do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, sou vice-presidente em Macaé e sou professor no Colégio Municipal de Aplicação, que fica localizado no bairro do Novo Cavaleiros. Bom, voltando para a minha explicação, eu queria falar que o governo da mudança, né, nem sempre pode ser uma mudança positiva. E a mudança que houve em 31 de março, 1º de abril de 64, foi uma mudança muito ruim. Mudou o governo, mas foi uma mudança muito ruim para todos os trabalhadores e para o Brasil, né, instaurando-se a ditadura militar nesse país. Em 1990 também houve uma outra mudança de governo, o governo Collor, e também uma mudança terrível para os trabalhadores e para o país, né? Então, nem toda mudança é uma mudança positiva, temos que ficar atento a isso. E aí, companheiros, eu queria falar um pouco sobre esse decreto 93, né? Acho que os vereadores já devem ter ouvido falar sobre esse decreto bastante, mas é importante bater um pouquinho mais no que a gente entende sobre esse decreto. Primeira questão é o seguinte, nós não estamos aqui reivindicando que não se puna o servidor que falte injustificadamente, né? Primeira coisa é o seguinte, esse decreto ele já legisla sobre uma coisa que já existe, que é o Estatuto do Servidor, que é o plano de carreiras do servidor, tudo isso já existe, lá diz o que o servidor vai sofrer quando ele tiver uma falta injustificada. Então não é preciso que um decreto venha dizer que a falta injustificada o cara vai perder X ou Y do seu salário. E aí entramos em outro aspecto, a razoabilidade desse decreto, né? Qual a razão desse decreto? Ele tem uma proporção razoável? Nós achamos que não, né? Ao colocar que o servidor perde todas as suas gratificações, significa uma penalidade. E nós tivemos uma audiência com a secretária de Educação na quarta-feira, 15 dias atrás, onde ela disse que era sim para punir esse decreto, para punir os servidores que faltavam. E aí nós questionamos, mas espera aí, quais são os números? Quem é que falta? Você tem número da Secretaria de Educação? Comparando com outras secretarias, tem também número das outras secretarias? Onde é que estão esses números, né? Qual o número de faltas na educação municipal? Qual o número de faltas na saúde, na administração, na ciência e tecnologia, né? Qual o número de faltas em outras secretarias? Nós não temos isso, porque só nós fomos atacados. Lembrando o seguinte, esse decreto,
ele tem origem no decreto 89, que é somente para os servidores de educação. Ele foi transformado em 93 porque perceberam que aí pegaria muito mal, né, colocar um decreto somente para educação. Então colocou-se lá para todos os servidores, ampliando o ataque para todo o conjunto de servidores. Então é importante que a gente fique atento a isso. É uma punição, parece que é um castigo. Vamos pensar assim, companheiros. Nós somos professores, profissionais de educação, servidores de educação. Digamos que nosso aluno vá mal na nossa disciplina, em História, em Geografia, Educação Física. Você vai lá e tira todas as notas dele nas outras disciplinas também, porque ele foi mal naquela disciplina que você deu aula. É isso que a Secretaria de Educação quer. É esse tipo de educação que a Secretaria de Educação está propondo que nós façamos. Ah, você faltou, então vai tomar um castigo pior. Nós não pensamos em educação assim, companheiros. A educação para nós é um processo de construção. Então não se trata aqui de somente um decreto que pune o faltoso. Até porque isso já existe, repito, já existe nos estatutos os artigos já punem aqueles que faltam. Então, nós aqui não estamos reivindicando que quem falte injustificadamente não seja punido, né? Isso já existe, é bem punido, né? Até porque o servidor perde licença-prêmio, perde aposentadoria, tem que pagar isso depois para a aposentadoria, então já existem as punições cabíveis, né? Bom, é importante saber se a secretária Lúcia Tomás, que pediu esse decreto, ela disse isso, né? Foi ela que pediu, se ela trata assim também seus funcionários na Escola Alfa, que ela é dona da Escola Alfa. Será que ela trata assim também seus funcionários de lá? Acho que não, né? Então, por que está tratando dessa maneira a educação municipal? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? E, por último, eu queria lembrar desse mito que muito se fala, né? Eu já ouvi falar, tem inclusive aqui em sessões da Câmara, que os servidores faltam ao trabalho. Queria que se apresentasse número, isso é um mito. Os servidores são os que carregam o serviço público nas costas. Quem falta, companheiros, e a gente pode perceber pela Câmara aqui hoje, quem falta são os cargos comissionados, são aqueles que não se tem controle para que se possa descontar depois. Agora, aqueles servidores que são concursados, são aqueles que carregam o serviço público, são aqueles que fazem o serviço público digno nessa cidade e em todo o país. São eles sim que não faltam. Gostaria de fazer um desafio aqui à Câmara, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, que mostre esses números. Cadê as faltas de todos os servidores? Cadê a falta de toda a secretaria? Isso é muito importante que se coloque, né? Porque não é verdade que os servidores públicos faltam de maneira generalizada. Isso não é verdade. Recusamos e repudiamos essa pecha que querem nos impor, né? Por último, eu queria lembrar aqui, o Gabriel fez um histórico do sindicato, né? É muito importante a gente saber o que é o CEP. Quero fazer duas menções somente. Primeiro, a questão... o sindicato sempre reivindicou que os funcionários tivessem uma linha única no seu contra-cheque como vencimento, que não se colocassem gratificações. Isso é uma luta histórica dos servidores, certo? Por quê? Porque quando acontece um decreto como esse, você vê para que serve a política de gratificações, né? A política de gratificações, ela penaliza o servidor, ela coloca o servidor em situação precária, né? E dependente, inclusive, de arbítrios dos poderes executivo e legislativo. Então, para nós, o CEP historicamente se pautou pela luta na defesa do vencimento, seja 5 salários mínimos para o servidor da educação profissional, professor, e 3,5 salários mínimos para os profissionais de apoio de administração. Então, para nós, é muito importante que não se tenha esse monte de penduricalhos de gratificações penduradas no nosso contra-cheque. Você tenha lá a incorporação da regência, a incorporação de todas as gratificações de lotação de trabalho que existem nos nossos contra-cheques. O CEP também, já há muito tempo, luta pela merenda primeirizada. Já denunciou desde o governo Riverton, quando houve a privatização da merenda. E hoje nós estamos às portas do caos na merenda, e a Câmara aqui já foi tratado sobre esse assunto com bastante cuidado. Já existe um caos instalado na rede municipal em relação à merenda. Hoje a merenda é precaríssima. Por quê? A empresa que presta serviços à prefeitura não faz isso de forma digna. Nós repudiamos esse tipo de tratamento e nós queremos que existam concursos para as merendeiras. Novamente, a merenda seja tratada na escola. O dinheiro venha para a escola, a diretora compra a merenda e faça, a partir daí, a merenda com servidores concursados, e não uma empresa fazendo isso, né? Bom, por último, eu queria lembrar também que o CEP aqui a gente veio falar, hoje não foi só de salário, né? Falamos aqui de planejamento de 1/3, né? O governo municipal diz que já cumpre a lei e nós dizemos que não, né? Porque o governo faz uma maquiagem nos números e não cumpre, penalizando os servidores, penalizando a educação, trazendo um prejuízo para a educação muito grande. Então é isso, companheiros, agradecer o espaço.
dinheiro do MACPREV, isso é muito importante. Queremos também, depois, acho que já é uma solicitação do sindicato, abrir uma audiência pública sobre a questão do Macaé-Prev. Isso muito nos preocupa, é uma questão que é explosiva, mas não é para agora, então por isso essa preocupação ainda não está presente em todos os servidores. Mas o Macaé-Prev é um instituto que tem muita preocupação de nossa parte, né, porque apresenta ali desvios muito graves, né, dívidas muito grandes, então é importante que os vereadores se debrucem sobre esse instituto e que amplie, inclusive, a participação, porque nós não temos participação naquele instituto lá, né? Então é importante que a gente faça essa cobrança também. Então é isso, obrigado ao espaço e vamos seguir no debate. Obrigado pelo uso do termo regulamentar. Nós estamos aqui, pelo atraso, né, do início dessa audiência, estamos entrando no horário da sessão ordinária. Então vamos administrar aí os 15 minutos de tolerância para a gente fazer a conclusão dessa audiência. Então, abro a palavra para inscrições. O primeiro inscrito, o vereador Igor Sardinha, 3 minutos. Senhor presidente, vereadores, público presente, funcionário dessa casa, imprensa, representantes do CEP que ocupam a tribuna. Devido ao avançar da hora, senhor presidente, eu vou ser bastante breve, até porque utilizarei do grande expediente, das discussões, para aprofundar tudo que já venho dizendo e corroborar aqui com todas as críticas levantadas pelo CEP acerca do malfadado decreto 093, simplesmente pelo fato de que se trata de um decreto que, no seu bojo, no seu conteúdo, ele desrespeita o princípio da razoabilidade, ele coloca punições totalmente desproporcionais aos fatos cometidos, e aqui o reforço e o repúdio de qualquer tentativa que se faça de tentar colocar quem é contra o decreto como quem quer acobertar a falta, porque não é essa a discussão. As faltas, elas têm que ser combatidas, o serviço público ele tem que ser moralizado, não vamos acertar no diagnóstico, errando no remédio. Nós temos que combater faltas quando elas existem? Temos. Nós temos que aperfeiçoar o serviço público? Temos. A gente só não pode punir de forma desproporcional o servidor e ainda como um pano de fundo de tentar cercear o direito de se manifestar, porque essa discussão também está inserida dentro do contexto do decreto 93. E aí também tem as questões tão importantes quanto, pelo menos deveria ser tão importante quanto para essa casa, que é a questão formal. Não poderia, essa discussão, ela não poderia ter nascido através de decreto. Não poderia. Existem limitações legais, constitucionais, que impedem o prefeito de avançar nesse tipo de regra através de decreto. Então, independente do que ele estivesse propondo, quando ele traz novas ideias, novos projetos, novas punições, tem que ser projeto de lei. Essa casa deveria ter deliberado antes. E agora, o remédio que existe para que a gente combata um ato arbitrário feito por decreto é o nosso decreto legislativo, remédio consagrado pela Constituição Federal, consagrado por decisões do Supremo Tribunal, que é o que a gente traz aqui nessa casa. Então, para não avançar muito, eu reafirmo aqui a importância do decreto legislativo para que a gente consiga colocar fim aos desmandos do decreto 93 e todas as ilegalidades que ele vem propondo. Obrigado pelo tempo. Na sequência, o vereador Marcel Silvano. Bom dia, presidente, servidores públicos da educação, da guarda, que estão aqui reivindicando cada um as suas pautas, as suas lutas, né? E, em especial, eu acho, primeiro, saudar a importância histórica do CEP ocupar o espaço da Tribuna Cidadã. Tá? Isso, para mim, é muito simbólico, né? Esse espaço de abertura do Legislativo para a população poder participar é uma luta política nossa, e o nosso mandato tem tentado
transformar aqui na casa isso em fatos definitivos, em de fato ações positivas. E eu queria aqui, primeiro deixar um lamento e reforçar aqui a minha divergência com a maioria da casa, que na semana passada rejeitou um requerimento que nós encaminhamos, pedindo a imediata suspensão, revogação do decreto e a retomada do diálogo com uma comissão de servidores, e essa casa ela entendeu de maneira diferente. E aí eu queria voltar aqui a um debate que foi feito de que nós não estamos defendendo servidor faltoso que não justifica suas faltas. O que nós estamos aqui recolocando na pauta é a forma, o método e o momento. A forma foi errada, foi equivocada, porque mexe com direitos, mexe com legislações que já estão consolidadas, os planos de cargos, os estatutos, mexe com o salário dos servidores e, além de tudo, ele não nos proporcionou uma discussão aberta com o conjunto da sociedade e, para piorar, não foi dialogado, foi muito mal conduzido. E aí eu não acredito que os espaços, em especial da educação, para melhorar a sociedade, ele se faz sem o diálogo positivo. Então eu queria aqui reforçar com vocês a minha posição política de que esse decreto precisa ser revogado e precisa ser conversado para que tenham, de fato, melhores encaminhamentos àqueles servidores faltosos, porque eu acho que não é acordo de ninguém aqui de que a falta não prejudica, a falta prejudica, mas nós não podemos também deixar de entender de que no meio de um calendário de lutas, no meio de manifestações de servidores, um decreto nesse sentido vai trazer, presidente Eduardo, diversas interpretações, e a mais forte delas é que é um decreto que dá o troco à manifestação dos servidores. E isso a gente, enquanto legislativo, não pode entender normal, não pode entender saudável. Ao contrário, isso é prejudicial a uma cidade que precisa melhorar suas formas de atuação democrática e de busca de consciência da população, e precisa melhorar o seu ambiente educacional, por tudo que já foi dito aqui pelo CEP. Então eu queria encerrar aqui, presidente, dizendo que eu entendo que a casa ela tem divergências quanto ao método que vai ser proposto. Semana passada o requerimento foi rejeitado, hoje o que está em discussão e a critério da mesa diretora é se vai votar ou não um projeto de decreto legislativo, e aí a mesa diretora tem essa responsabilidade. É importante que a sociedade entenda e saiba, inclusive, qual é a composição da mesa, e que a gente possa, de uma vez por todas, principalmente na educação, recolocar o diálogo saudável e o ambiente positivo para melhorar as coisas. Então a gente está aqui solidário e a gente espera que essa casa cumpra o papel de ser esse elo, o elo de construção de diálogos e de relações saudáveis. Obrigado. Fazer a leitura das faixas para que conste em ata. Prefeito Luiz, o decreto 093/2014, ditadura, revogação já. A outra faixa, paralisação não é falta sem justificativa. Queremos, vai levantar um pouquinho, queremos código de greve. Gostaria de saber se tem mais algum vereador inscrito. Tem o vereador Guto, registrar a presença também do presidente, vereador Eduardo Cardoso. Vereador Guto, com a palavra, 3 minutos. Senhor presidente, professores, por coincidência, o jornal O Globo de hoje, ele coloca uma matéria grande, dizendo que só 40% dos professores do ensino fundamental têm dedicação exclusiva. E eu já venho falando isso há um certo tempo, que para melhorar a educação do país, de Macaé, temos que colocar todos os professores, todos, 40 horas, dedicação exclusiva, igual às universidades federais. E aqui está dizendo que o Brasil é o penúltimo colocado no PISA, porque somente 40% dos professores têm dedicação exclusiva, enquanto nos outros países é acima de 80%, chegando a 100%. Então, tudo que se fala
relativo à educação é interessante, mas o fundo é que o professor tem que ficar na escola. Não é 40 horas dando aula, né, em sala de aula, não. É 40 horas fazendo atendimento à população, aos pais, aos alunos, e não ficar andando de cidade para cidade, escola para escola, para que possa aumentar o seu salário. Não, tem que dar um salário, um bom salário, e que ele fique com dedicação exclusiva naquela escola. Eu já debati algumas vezes com o CEP, eu sei que várias pessoas do CEP são contra essa 40 horas de dedicação exclusiva, mas é o que eu acho, é o que as pesquisas dizem, que para melhorar a educação a única forma é essa. Não é à toa que todas as universidades federais do país utilizam esse método. E quanto a um terço que o CEP está sempre pedindo aí, que realmente, na prática, significa que o professor vai ficar mais 20 minutos, menos 20 minutos no colégio, daquelas atividades. Então é praticamente nada. Eu tenho certeza que o prefeito Aloysio, a secretária, vai dar esses 20 minutos que os professores não vão ficar no colégio. Na prática é só isso, porque um terço já está sendo realizado e só tem que executar os 50 minutos de hora-aula e os 60 minutos de relógio, essa é a diferença. Então, só queria deixar essas considerações aí, dizendo que hoje eu acredito que a Prefeitura não tenha condições de colocar essa 40 horas de dedicação exclusiva, mas com o tempo, com o pré-sal aí, com 75% da arrecadação do município, do pré-sal, tem que ser investido na educação, a Prefeitura de Macaé vai ter condições financeiras para poder botar essa ação aí em atividade. Obrigado. Obrigado pelo uso do termo regulamentar. Eu gostaria de saber se tem mais algum vereador inscrito. Eu gostaria também de me posicionar nessa oportunidade, dizendo que sou favorável ao decreto legislativo apresentado pelo vereador Igor, e ele sendo colocado em pauta, terá todo o meu apoio. Eu vou discutir a matéria na ocasião. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para se manifestar, damos por encerrada essa audiência da Tribuna Cidadã, esperando que assim a Câmara tenha colocado mais uma vez, né, democraticamente, a oportunidade das pessoas aqui vir em audiência registrada em ata própria para manifestar o seu interesse. CEP está de parabéns pelo seu trabalho, pelo seu comportamento e por sua exposição também. Então, damos por encerrada essa audiência. Muito obrigado.